Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao espaço virtual da disciplina Filosofia, Antropologia e Ética. Hoje nós vamos falar sobre a importância da psicanálise, mas não a partir de Freud, a partir de Lacan, que é um dos grandes personagens que atualizam a psicanálise nas suas bases. E para conversar com a gente sobre Lacan e a possibilidade do atravessamento entre a psicanálise lacaniana e a ética, nós vamos conversar com o professor Fabiano, que é graduado em filosofia, é doutor em psicanálise e é professor também do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Tudo bem, Fabiano? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Muito obrigado. Fabiano, uma coisa importante, né, da gente trazer no primeiro momento é quem é Lacan? Aham. Assim, Lacan não me parece um dos pensadores mais difundidos e aí a gente encontra uma certa dificuldade em pensar a partir de Lacan ou pensar um diálogo com Lacan, sendo que nós não os conhecemos. Então eu queria que você o apresentasse para nós. Sim, Lacan realmente não é não é nem um filósofo. Então, ou seja, Sim. para a filosofia ele é várias vezes muito desconhecido mesmo. Ele é de formação médica, assim como Freud, o doutorado dele na psiquiatria. E o que chama atenção em Lacan vai ser o fato de ele trazer os estudos dele da psiquiatria e se interessar desde muito cedo pela psicanálise. Então ele vai ver na psicanálise uma nova forma de entender a relação do homem para além do discurso médico-psiquiátrico. Lacan, ele está vivendo e fazendo a sua obra a partir dos anos 30 do século passado e vai até a década de 80. Lacan morre em 82, então, ou seja, são 50 anos, basicamente, de ensino. Lacan ficou muito conhecido pelos seminários que ele dava, né, em Paris, tanto que a obra que nós temos de Lacan, em grande parte, são seminários, são 23 seminários publicados em português, da obra lacaniana, fora alguns escritos, ou seja, é uma obra monstruosa, de uma linguagem muito hermética, e isso dificulta muito o acesso aos textos de Lacan, porque a não ser que você já tenha um panorama mínimo do que Lacan está falando, o texto se torna praticamente incompreensível em muitos sentidos, né? Mas quando se tem essa entrada no texto, aí realmente se abre um outro campo, porque aí você começa a entender o movimento que Lacan propõe. E em relação ao próprio Lacan, nós dividimos a obra de Lacan mais ou menos em 3 grandes fases, né? A gente tem um primeiro Lacan, que seria um Lacan mais estruturalista, por assim dizer, muito empolgado com a teoria do Lévi-Strauss, com o Ferdinand Saussure e esse pessoal da década de 40. Depois nós falamos do segundo Lacan, que vai ser o Lacan mais conhecido, ou seja, o Lacan do simbólico, o Lacan do inconsciente como linguagem, etc. E falamos no terceiro e último Lacan, que é o Lacan que trabalha muito com a noção do real, a partir de uma divisão que ele mesmo propõe do imaginário, simbólico e real. Então, ou seja, esse movimento de Lacan é um movimento muito grande, é uma trajetória muito grande, e ele ficou responsável por trazer a psicanálise de novo para o cenário mundial. Porque pós a morte de Freud, em 39, a psicanálise começou a flertar com o que a gente chama das psicologias do ego. E muito se pensou que a psicanálise seria um discurso de mera adequação do sujeito à ordem social. Então, ou seja, pensava-se que o sujeito, à medida que ele conhece a sua dinâmica inconsciente, ele vai ser capaz de funcionar melhor. E essa é o que ficou conhecido como psicologia do ego na escola norte-americana. E Lacan vem propondo um chamado retorno a Freud. Então, o que Lacan vai fazer nos seminários que ele propõe? Ele vai pegar a obra de Freud e vai reler a obra de Freud comentando a obra e, a partir de Freud, caminhar em outra direção. Então, essa é a função que Lacan exerce, uma função monstruosa para a psicanálise, né, de suma importância, e o responsável por esse revigor da psicanálise no século XX. É importante esse
mapeamento de quem é esse personagem, né? E a psicanálise, né, ela tem um interesse significativo pelo desejo. Há um diferencial, há no Lacan essa busca pela compreensão do desejo, e se há, como ele mapeia o conceito do desejo, a manifestação do desejo no homem. O Lacan, quando ele vai propor o chamado retorno a Freud, ele vai tentar buscar em Freud a base para aquilo que ele está propondo resolver. E o que ele vai trazer à tona é algo que, segundo ele, já estaria em Freud, mas que ele proporia uma leitura um pouco mais ampliada do conceito de desejo. O pressuposto básico de Lacan é de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E aí ele está na onda do Ferdinand Saussure, está na onda do estruturalismo francês, pensando que para falar de inconsciente, sempre o inconsciente é um querer dizer alguma coisa. Então o inconsciente não é algo irracional, não é algo que está ali querendo sei lá o que, não. Ele é um querer dizer, ele é uma linguagem própria. E essa linguagem própria do inconsciente, ela só vai começar a partir do momento em que o sujeito é inserido no mundo da cultura. E esse é o ponto crucial para estruturar o inconsciente como linguagem em Lacan. Ou seja, a partir do momento que nasce a criança e essa criança é acolhida pela mãe, a mãe insere essa criança no mundo humano. O choro da criança, que é respondido pelo outro, humaniza esse choro. E quando ele é acolhido no mundo da cultura, no mundo materno, a mãe fala, olha, esse seu choro tem sentido. Você não está gritando isolado na noite. Eu te acolho. Só que essa acolhida que a mãe faz, ela vem também marcada de todo um processo. Por isso que para Lacan é muito interessante como que o meu desejo vem do outro. Porque eu só sou uma estrutura desejante a partir do momento que eu entro no mundo da cultura. E eu entro no mundo da cultura pela linguagem. É a linguagem que me humaniza. Só que é cobrado um preço dessa criança por entrar no mundo da linguagem. Esse preço é o que a gente chama de desejo. Porque a linguagem, quando ela entra no corpo pulsante da criança, ela provoca um furo na criança. Né? É como se ela provocasse uma falta. A falta vem de onde? Vem do fato da mãe virar para esse bebê e dizer para ele, olha, você não é tudo para mim. Eu quero outras coisas. Nem sempre você vai chorar e eu vou estar aqui prontamente para te acolher. Quando o bebê percebe que a mãe quer outra coisa, essa outra coisa que a mãe quer aponta para a criança que ela não é tudo. Ou seja, há algo no desejo da minha mãe que eu não sou capaz de suprir. Esse furo vai marcar de forma assim crucial toda a relação desse ser humano que surge aí. Nesse momento da percepção de que ele não é tudo, a partir desse momento nós falamos de desejo. Por isso que para a psicanálise e a psicanálise lacaniana, o ser humano é um ser de desejo. E esse desejo nunca vai ser aplacado por nada, porque esse furo é estrutural. Esse furo é o que me permite entrar no mundo da linguagem. Então não há palavra suficiente para preencher a falta, não há objeto suficiente para preencher a falta, e tudo que eu vou fazendo na vida é tentar encontrar um objeto para tampar essa falta. Só que se essa falta é estruturante, eu simplesmente vou estar aí numa busca constante dessa coisa que supostamente me falta. E é isso que a gente chama de desejo. Por isso que para a psicanálise o ser humano é um ser de desejo. Tudo que você tentar colocar ali não vai suprir. Porque se houvesse um objeto que suprisse essa falta, você simplesmente deixaria de ser humano.
Por isso que é crucial a noção de desejo para pensar a psicanálise, porque sem ela, o homem não é homem. Não é? É muito estrutural essa relação. E é possível que a gente pense essa relação estrutural de falta, dessa constituição do humano, também numa perspectiva ética, assim, é possível trazer o tema do desejo para uma discussão de moralizante ou de eticidade? Uma noção de ética na psicanálise, o Lacan ele tem um seminário que ele vai propor, né, que é o seminário número 7, onde que chama até a ética na psicanálise. Então é um seminário dedicado ao tema da ética, e a conclusão que Lacan vai chegar no seminário é de que a única ética possível para a psicanálise é a ética do desejo. E aí, como que se constituiria uma ética do desejo? Uma ética da falta, uma ética que não é, em hora nenhuma, ditadora de nenhum tipo de regra, que não é uma questão de inserir um sujeito dentro de uma norma pré-aceita, mas também não é uma lógica também de é o seu desejo e faz o que você quiser, porque o pressuposto da psicanálise nesse sentido é que você não conhece o seu desejo, não é? Porque desejo não é aquilo que você quer. Desejo tem a ver com a estrutura do sujeito. Às vezes você não quer o que você deseja. Não é? Por isso que o desejo é sempre inconsciente para a psicanálise. E conhecer o seu desejo, tanto que a pergunta da análise clássica que Lacan coloca é o quê? O que você quer? Porque às vezes eu coloco um monte de objetos aí que supostamente eu quero, e hoje dentro de uma sociedade do consumo, isso é facílimo da gente perceber, só que aquilo simplesmente não é onde está o meu desejo. O meu desejo está em outra coisa. E descobrir onde que está esse desejo é o processo analítico. O que eu quero? A partir do momento que eu me envolvo nessa pergunta, eu começo a trilhar esse movimento, e só a partir desse momento que eu posso falar de uma ética para o sujeito. E a pergunta ética da psicanálise, a única pergunta possível ética para a psicanálise é a seguinte: você está agindo de acordo com o desejo que te habita? Se essa resposta for afirmativa, agora ela só pode ser afirmativa a partir do momento que você sabe o que você deseja. Não é? Se essa resposta for afirmativa, então a sua ação para a psicanálise é uma ação ética. A sua ação para a psicanálise, ela vai ser julgada sempre no caso a caso. Não existe uma moral para todos para a psicanálise, não existe um jeito certo de fazer todas as coisas. E nessa situação, o próprio analista se coloca não nessa função de dizer para o analisando o que ele deseja ou como que ele pode desejar. Não, mas o analista ele se coloca como uma espécie de semblante. Ou seja, para o analisando. É como se, de alguma forma, o analista se colocasse para o analisante como esse objeto que o analisante quer. Não é? E aí isso permite a troca, a transferência, que é um conceito central para a psicanálise, permite a transferência que vai permitir que o sujeito analisando passe a investigar, a conhecer o seu desejo. Só que o conhecimento do desejo para a psicanálise não é um conhecimento no sentido da dominação do desejo. Não é que eu vou conhecer o desejo, então eu vou ser, não é aquela imagem que a gente tem hoje muito incorporada pelas novas práticas espiritualistas, né? Ou seja, eu vou conhecer o meu self e vou ter um maior domínio de mim para que eu haja melhor. Para a psicanálise isso é a coisa mais avessa à própria noção do sujeito do inconsciente. É algo que nunca vai ser domado, é algo que você nunca vai ter consciência, porque o próprio ego é uma estrutura extremamente fluida. Então, a ética para a psicanálise, ela parte da noção de falta, e parte da noção de que essa falta, nenhuma ética
nenhuma pressuposição de ações pré-determinadas são capazes de preencher essa falta. A única regra é: haja de acordo com o seu desejo. E para ter desejo, você precisa aí, né, tentar conhecer esse desejo que te habita. Coisa que às vezes é extremamente difícil, porque, né, às vezes a gente não quer saber desse desejo que me habita. E talvez a gente também não queira se ver tão frágil assim, né? Com certeza. De não se conhecer, de não ter essa centralidade do self, do ego, né? Do eu. Exatamente. De alguma forma. Enfim, a gente pode falar de uma ética a partir da compreensão de uma fragilidade estrutural. Tanto que para a psicanálise o ego é uma estrutura extremamente frágil. E toda tentativa de reforçamento do ego acaba culminando não em uma situação favorável para o sujeito de desejo, mas pelo contrário. O recrudescimento do ego, ou seja, esse autodomínio, essa coisa de que eu vou fazer e eu vou acontecer, etc, etc, isso aponta muito mais para esconder essa fragilidade, essa falta, por meio de criação de uma persona ilusória, que se domina, etc., para não tentar lidar com essas questões estruturais. A partir do momento que eu reconheço a fragilidade que o ego habita, né, uma vez que ele está entre dois senhores extremamente severos para a psicanálise, né, de um lado o id, uma fonte de pulsão que quer, do outro lado o superego falando, não pode, não faz aquilo, e o ego tentando domar aquilo dali tudo. Ou seja, a última coisa que o ego é uma estrutura rígida, forte, que sabe o que quer. Pelo contrário. Não é? E graças, né, a gente não vai falar de Deus aqui, né, mas graças a Deus que seria assim para a psicanálise. Né? Ótimo, ótimo. Fabiano, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E aí eu deixo para você essa pergunta, né? Você sabe onde está o seu desejo? E eu termino por aqui. Um forte abraço para você e até breve.